O jejum que nos protege de ataques espirituais. Eu queria que você assistisse esse vídeo até o final, porque Deus vai falar com você, tá bom? Para proteger especialmente a nossa mente, que é o campo principal de ataque. Desde já, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para você ser lembrado dos próximos vídeos e não se esqueça de dar o seu like logo agora, se você puder, para que outras pessoas sejam alcançadas. Antes de falar o porquê o jejum nos protege de ataques espirituais, eu queria falar sobre o porquê, tá, que nós jejuamos e os benefícios do jejum em geral na nossa vida espiritual. Primeiro, você pode até anotar aí se quiser, nós jejuamos em obediência a Deus, porque a sua palavra manda que nós jejuemos. Então, se o registro bíblico, tá, é digno da nossa confiança, a palavra dele, então a prática do jejum está intimamente relacionada com a palavra de Deus. Então, se a pessoa respeita a palavra de Deus, tá, ela tem na palavra de Deus o apoio, o respaldo para o jejum. Então está aí a primeira razão por que jejuamos. A segunda é para obtermos favores, bênçãos de Deus. Todos nós temos pedidos, desejos que nós queremos alcançar da parte de Deus. E nós, então, pedimos a Ele aquilo que nós precisamos. Aliás, eu queria até destacar um versículo que está lá no livro de Esdras, na Bíblia Sagrada, capítulo 8, versículo 23, você pode depois conferir, aonde um homem chamado Esdras, ele estava diante de uma situação difícil, um grande desafio que ele precisava vencer, e ele então abriu um jejum, e ele pediu a Deus. Ele até coloca no versículo, nós jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele atendeu as nossas orações. Então, através do jejum, Deus atendeu a ele. E Deus vai atender você também. Eu não sei qual é o seu desejo, o seu pedido. Eu sei que Deus tem o poder de atender e Ele vai atender. Uma terceira razão por que jejuamos, para nos purificar a nossa mente, o nosso coração, o nosso interior, do pecado, das coisas que não agradam a Deus. Você sabe, Deus, ele sendo conhecedor da nossa natureza humana, ele providenciou o jejum como uma maneira de sermos vencedores sobre o pecado. Então o jejum, ele faz com que o nosso coração, a nossa mente, o nosso interior seja limpo, seja purificado. E ele fala isso também no livro de Daniel. Daniel fez essa colocação, capítulo 9, versículo 3, se eu não me engano. Daniel disse, olha, eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração, tá? Ele disse, com jejum, o conserto e a misericórdia. Então, com oração e jejum, duas armas importantes no mundo espiritual, ele buscou o conserto com a oração e com o jejum. Uma quarta razão por que nós jejuamos, para vencer os ataques espirituais. Esse é o ponto-chave, que é o título do nosso vídeo. O jejum para nos proteger de ataques espirituais. Como que nós vencemos esses ataques espirituais e que jejum é esse? Veja só, o jejum que nos protege de ataques espirituais, por exemplo, quando você recebe maus pensamentos, que todo ser humano tem, é um ataque que ele sofre todos os dias, tá? De dúvida, querendo enfraquecer ou desanimá-lo. O campo principal de ataques espirituais é na mente das pessoas. Então, quando você faz um jejum, por exemplo, seja de alimentos, seja um jejum de palavras, seja um jejum de pão e água, né? Existem várias maneiras de você jejuar, não importa o número de horas, tá? É melhor às vezes fazer menos tempo com qualidade, concentrado e focado
diretamente naquilo que você quer, porque às vezes a pessoa fazer tantas horas e acaba não sendo um jejum de qualidade. Mas quando jejuamos, a energia negativa ou as energias negativas, que muitas vezes, né, mais de uma, elas não podem ficar perto da pessoa por muito tempo. Então, quando a pessoa está jejuando, é como se ela irradiasse luz. É como se ela jorrasse luz, fogo dela. Então, as energias negativas não conseguem ficar perto daquela pessoa. Isso se deve ao fato de que o jejum, ele cria uma atmosfera completamente ao nosso redor que nos traz proteção. Então, quando você jejua, cria-se uma atmosfera espiritual ao nosso redor e que nos traz a proteção, que protege a nossa mente, que protege o nosso coração. O único problema e desvantagem em tudo isso, que não dá para viver em jejum 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês ou 365 dias no ano. É ou não é verdade? Mas quando faz o jejum, quando a pessoa faz o jejum, ela cria como se fosse uma corrente positiva ao redor dela e é muito mais difícil dela sofrer ataques espirituais. Por essa razão que quando a pessoa está jejuando, essas energias negativas, elas ficam incomodadas com pessoas que possuem a prática do jejum, né? Então fica insistindo. Você pode ver, às vezes a pessoa não costuma ter muita fome, mas ela abre um jejum, ela começa a ter fome. Não é verdade? Você pode reparar para você ver. Ela não está com vontade de comer nada, ela abre o jejum, ela passa a ter vontade de comer um monte de coisa. Então, eles são atingidos diretamente no mundo espiritual. Diretamente. A Bíblia nos diz, bem claro na sua palavra, que determinadas castas, né, não sairão exceto através de oração de jejum. Quem falou isso foi o próprio Senhor Jesus. Além do mais, o jejum, ele nos reveste de autoridade contra as cargas negativas. Então, quando Jesus falou a respeito do jejum e da oração, ele disse, porque há certas castas que só saem com jejum e oração. Foi isso que ele disse. Ou seja, isso é importante, muito importante, para que você aplique na sua vida espiritual e você veja a diferença, você veja o crescimento, você veja a proteção. Se você não tem prática do jejum, comece a fazê-lo. Você vai praticar o jejum e isso vai fazer a diferença na sua vida. Pratique o jejum. Você não precisa jejuar todo o tempo, não, mas faça o jejum, abra em oração. Você faz o jejum abrindo uma oração. Meu Deus, a partir de agora eu abro um jejum. Fala o propósito do jejum. Estou jejuando pela cura do meu filho, pela minha libertação, pela minha santificação. Fale o propósito do jejum. Mencione na oração que você fizer de abertura ao jejum. Fale o tempo que você vai jejuar. Vou jejuar 6 horas, 12 horas, não sei. Vai ser de água, vai ser total, sem comida, sem água. Vai ser parcial, você vai tomar água. De repente você precisa tomar um medicamento durante o jejum, não tem problema, você não vai quebrar. Vai ser um jejum só de pão e água, enfim. Quando você terminar o jejum, completou as 12 horas que você prometeu. Antes de você comer alguma coisa, antes de você beber alguma coisa, se for um jejum total, você vai fazer uma outra oração e você vai entregar o jejum a Deus. Eu entrego esse jejum a ti, porque eu creio que o Senhor já me ouviu, já me atendeu, já agradeça a Ele e entrega o jejum. Aí você pode comer, enfim, fazer o que você quer, tá bom? Às vezes as pessoas perguntam, tá, mas quantas horas antes de comer eu tenho que abrir o jejum? Não, você pode, acabou de comer, você já pode abrir o jejum se quiser. É questão de fé. Ah, mas eu gosto de abrir o jejum um tempo antes de comer. Tá bom, depois que eu me alimentei, eu espero 1, 2 horas para abrir o jejum. Não faz diferença nenhuma, porque você vai abrir o jejum de qualquer maneira. Então não tem horas antes ou depois para abrir o jejum. Você abre o jejum na hora que você vê que tem que abrir, faz o jejum e o Espírito Santo vai lhe abençoar, porque a força do jejum não está em passar fome ou sentir fome. A força do jejum está no propósito com Deus. Espero que esse vídeo tenha lhe abençoado.
compartilhe com o maior número de pessoas possível, tá bom? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações e dê o seu like nesse vídeo, que é muito importante para nós. Uma coisa que eu queria lembrar você: escreva nos comentários se você tem alguma dúvida sobre o jejum, se você entendeu a importância de fazer o jejum para nos proteger de ataques espirituais. Se você está sofrendo algum ataque espiritual, escreva nos comentários que eu quero orar por você. E aqui em cima tem um link, você vai clicar e vai direcionar você a um outro vídeo super importante que nós preparamos para abençoar a sua vida espiritual.